Existem histórias que parecem ter saído de um filme, mas que, por mais absurdo que pareça, aconteceram na vida real. Desaparecimentos sem explicação, pessoas que somem no meio do nada, e relatos de quem jura ter visto essas pessoas vagando confusas, como se estivessem presas entre a realidade e alguma coisa que a gente não consegue entender. Então no vídeo de hoje você vai conhecer alguns casos estranhos e misteriosos que foram gravados vídeos, e depois dessas gravações aconteceu algo esquisito com essas pessoas. Eu te garanto que quanto mais você escuta as histórias que eu vou te contar, mais perturbadoras elas se tornam. Sophia McQueen. Na noite de 27 de maio de 2018, Spencer Mugford, que na época tinha 20 anos, se encontrou com sua amiga Sophia McKenna no estacionamento da Universidade de Connecticut, onde Spencer estudava na época. Sophia estava vivendo em um relacionamento extremamente tóxico e abusivo com um cara chamado Austin Cordova, e nos meses que antecederam aquela noite, a situação só piorou. De acordo com a mãe de Sophia, Austin estava saindo com outra garota, mesmo ainda namorando a Sophia. Quando ela descobriu, ela também decidiu se envolver com outras pessoas, só que quando Austin ficou sabendo, ele simplesmente foi até o apartamento dela, tentou arrombar a porta e supostamente chegou até a ameaçar tirar a vida dela. Depois disso acontecido, Sophia passou muito mais tempo com Spencer, que ela havia conhecido enquanto trabalhava em um spa local. Eles até chegaram a namorar por um tempo, mas pouco depois decidiram voltar a ser apenas amigos. Algumas semanas depois, Spencer começou a trabalhar também em um barco de pesca, levando turistas para passeios curtos pelo mar. Naquela noite de maio, Spencer e Sophia se encontraram no estacionamento da faculdade, pegaram um veleiro pequeno sem mastro que estava no campus e seguiram em direção a New London Lead Lighthouse, um farol turístico de Connecticut conhecido como um dos prédios mais assustadores do estado. Pouco depois da 1 da manhã, Sophia usou o celular de Spencer para postar um vídeo nos stories do Snapchat. No vídeo, Spencer aparece remando num pequeno barco em alto mar. Sophia então vira a câmera em direção à costa e brinca, destacando o quanto eles ainda estavam longe do farol. Apesar disso, os dois pareciam se divertir bastante durante o trajeto. Poucos minutos depois, já por volta das 2 da manhã, depois de finalmente chegarem até o farol, Spencer posta uma foto de Sophia na frente de uma placa com a frase "Proibido entrar". Aquela foi a última vez que os dois foram vistos com vida. No dia seguinte, Austin, sim, o ex da Sophia, entrou em contato com a mãe dela, a Michelle, dizendo que estava preocupado porque Sophia não apareceu para o encontro que eles tinham marcado. Eles iam sair para fazer compras. Foi aí que Michelle percebeu que tinha várias chamadas perdidas de um número desconhecido, feitas entre 2h05 e 2h09 da manhã anterior. Quando ela retornou, percebeu que era o celular do Spencer. Com o pior passando pela cabeça, Michelle correu e registrou o desaparecimento da filha. No mesmo dia, por volta das 6 da tarde, a guarda costeira iniciou as buscas. Não demorou muito para encontrarem o carro da Sophia parado no estacionamento da faculdade. O celular dela ainda estava lá dentro, o que explica por que ela precisou usar o celular do Spencer na noite anterior. Além disso, eles encontraram a camiseta de Spencer amarrada em uma das argolas do cais no farol. Isso indicava que ele provavelmente usou a camisa para prender o barco, mas o veleiro simplesmente não estava mais lá. Enquanto tudo isso acontecia, Austin e o pai dele decidiram fazer uma busca por conta própria, e durante um voo sobre a região costeira, eles encontraram o veleiro da universidade virado de cabeça para baixo, próximo à praia de Truman, na costa norte de Long Island, a cerca de 21 km do farol. De forma bem estranha, foram encontradas várias impressões digitais não identificadas no barco, que até hoje nunca foram analisadas. No dia 28 de maio, apenas um dia após o desaparecimento, a guarda costeira suspendeu as buscas por conta do tempo que não estava muito agradável, mas deixou claro que retornaria se surgisse qualquer pista nova sobre os dois desaparecidos. No dia 8 de junho, 11 dias depois, o corpo de Spencer foi encontrado boiando no oceano por um pescador, praticamente na direção oposta de onde o veleiro havia sido achado por Austin e seu pai alguns dias antes.
Os exames mostraram a presença de álcool e THC no organismo de Spencer. Mesmo assim, a causa oficial da morte foi classificada como afogamento acidental, sem sinais de violência ou ferimentos. Só que não demorou muito para a internet começar a criar suas próprias teorias sobre por que Spencer teria se afogado e principalmente porque até agora o corpo da Sophia nunca foi encontrado. No dia 22 de julho de 2018, surgiu no Facebook o grupo Finding Sophia McKenna, onde centenas de pessoas se juntaram para tentar montar esse quebra-cabeça e entender o que de fato aconteceu naquela noite. Apesar de a morte de Spencer ter sido considerada bem óbvia, muita gente achou estranho o fato de as buscas terem sido encerradas tão rápido, e além disso nunca terem sido divulgado os registros telefônicos dele daquela noite. Outro detalhe que alarmou ainda mais suspeitas foi que as digitais encontradas no veleiro nunca foram analisadas. E talvez o mais estranho, Sophia nunca chegou a ligar para a polícia, mesmo estando numa situação desesperadora e claramente precisando de ajuda. O acúmulo de perguntas sem resposta fez com que muitos passassem a apontar o dedo para Austin, alegando que ele poderia ter matado Spencer e depois levado Sophia para outro lugar antes de tirar a vida dela também. Porém, até hoje não existe qualquer evidência concreta que sustente essa teoria. Inclusive, a própria mãe da Sophia sempre afirmou que nunca acreditou que Austin estivesse envolvido, apesar de todo o histórico abusivo que ele tinha com ela. Baseado nas informações oficiais que surgiram durante a investigação, o cenário mais provável é que, em algum momento da madrugada, o veleiro acabou se soltando do cais e começou a ser levado pela correnteza. Spencer, ao tentar resgatá-lo, acabou se afogando. Mas o que aconteceu depois disso é um completo mistério. Uma das teorias que mais ganhou força na internet é que, após Spencer se afogar, Sophia ficou completamente sozinha no farol, gritando por ajuda. Até que um barco passou, alguém se ofereceu para ajudar e, na verdade, acabou sequestrando ela, seja para cometer um crime ou até para tráfico humano. Apesar de essa teoria ter viralizado muito, especialmente no TikTok e no Facebook, ela é bem improvável. Afinal, quais seriam as chances de alguém estar passando por aquele farol no meio da madrugada em alto mar? Outra teoria bastante comentada nas redes é que Spencer e Sophia teriam brigado no farol, e essa discussão teria acabado na morte dos dois. Só que, sinceramente, isso parece ainda menos plausível. Se você olhar o vídeo do Snapchat, postado poucos minutos antes da ligação, dá pra ver claramente que os dois estavam se divertindo, estavam de boa e seria preciso algo extremamente inesperado para aquilo terminar em tragédia. Hoje, o que se acredita tanto pela polícia quanto pela própria família é que Spencer realmente morreu tentando recuperar o barco, e que Sophia talvez não quis ligar para a polícia por medo de ser presa por invasão de propriedade. Mas a grande pergunta permanece: Sophia se afogou tentando salvar o amigo? Ela caiu no mar por acidente? Ou será que algo mais sombrio aconteceu naquela madrugada enquanto ela estava completamente sozinha no farol? Até hoje, ninguém sabe. Nancy Ng. Em outubro de 2023, um grupo de 12 americanos viajou até o Guatemala para participar do Be The Change Yoga Retreat, um retiro realizado às margens do lago Atitlan, o lago mais profundo da América Central. Entre essas 12 pessoas estava Nancy Ng, uma mulher de 29 anos da Califórnia que já havia participado do mesmo retiro no ano anterior e gostou tanto da experiência que decidiu voltar em 2023. Por volta das 10h30 da manhã, no dia 19 de outubro, 10 pessoas do grupo decidiram fazer um passeio de caiaque pelo lago. Antes de seguirem para o meio do lago, um vídeo foi gravado mostrando todos do grupo. Nele dá pra ver Nancy acenando para a câmera enquanto remava, sorrindo e parecendo bem feliz, a poucos metros da margem. Infelizmente, esse é o último registro de Nancy com vida. Logo após o vídeo, cada pessoa do grupo seguiu em direções diferentes. Nancy, junto com Christina Blank, outra mulher da Califórnia, decidiu remar em direção ao meio do lago. O que aconteceu depois varia muito nas respostas. De acordo com os donos da empresa que alugavam os caiaques, o grupo retornou poucos minutos depois do passeio, mas com um clima bem estranho. Muitos estavam visivelmente nervosos, apreensivos e foi aí que perceberam: uma pessoa não voltou. Nancy simplesmente não estava mais lá. O mais esquisito é que ninguém do grupo quis conversar com os donos da empresa, eles simplesmente saíram às pressas, sem sequer pagar pelos caiaques ou dar qualquer explicação sobre o que havia acontecido com Nancy. Testemunhas relataram que Christina parecia completamente abalada, quase em choque, sendo amparada pelos outros enquanto deixavam o local.
A situação ficou ainda mais estranha quando o grupo, que só deveria retornar aos Estados Unidos dali a alguns dias, antecipou a viagem e voltou para casa apenas 8 horas depois do ocorrido. Segundo Eduardo, o organizador do retiro, o grupo imediatamente notificou a polícia da Guatemala sobre o desaparecimento, mas de acordo com a própria polícia, eles só ficaram sabendo quase 24 horas depois que Nancy havia sumido. E tem mais, quando Eduardo ligou para a família de Nancy, ele não disse claramente que ela tinha desaparecido no lago. Na verdade, ele tentou disfarçar, dando a entender que ela simplesmente não tinha decidido não voltar. Isso fez com que a família por um momento acreditasse que Nancy tinha resolvido se mudar de vez para Guatemala por vontade própria. Enquanto isso, as autoridades já estavam em busca de Nancy, só que após 72 horas sem sucesso, as buscas foram oficialmente suspensas, e coube à própria família bancar o restante das investigações. Desesperados, os familiares tentaram entrar em contato com Cristina, a última pessoa que viu Nancy com vida, mas Cristina se recusou a falar. Levou um mês inteiro para ela prestar depoimento, e ainda assim só falou através do seu advogado, já de volta nos Estados Unidos. De acordo com a versão de Cristina, ela e Nancy se encontraram na parte mais profunda do lago, quando já estavam a caminho da margem, e do nada, segundo ela, Nancy teria decidido pular do caiaque para nadar. O problema é que o lago Atitlan tem mais de 300 metros de profundidade, e naquele dia as águas estavam bem agitadas. Cristina afirma que chegou a alertar Nancy, pedindo para ela não fazer isso, mas ainda assim, Nancy não teria dado ouvidos e simplesmente pulou no lago, deixando seu caiaque à deriva, sendo levado pela correnteza. Percebendo que Nancy estava prestes a se meter em sérios apuros, Cristina remou o mais rápido que pôde para tentar recuperar o caiaque e levá-la de volta até a amiga. Mas quando finalmente chegou onde Nancy estava nadando, ela já tinha desaparecido. Segundo o depoimento, Cristina se recusou a se jogar no lago para tentar resgatar Nancy, justamente por conta das correntes fortes e do perigo que aquilo representava. Então ela voltou remando desesperada em direção à margem, gritando por ajuda. Só que quando chegou, já era tarde demais. O mais estranho é que, de acordo com a polícia da Guatemala, Cristina teria colaborado bastante e dado seu depoimento logo após o incidente. Só que quando a família de Nancy entrou em contato para ter acesso a esse depoimento, simplesmente não havia nenhum registro nos arquivos da polícia. E aí começaram a surgir várias acusações. Uma delas dizia que Nancy jamais teria recebido um colete salva-vidas antes de pegar o caiaque. Porém, os donos da empresa de aluguel foram a público esclarecer que isso era mentira. Segundo eles, os coletes foram sim oferecidos, mas Nancy recusou a usar, porque Cristina também não quis usar. Quando Cristina se recusou a responder qualquer pergunta da família de Nancy, eles resolveram tomar uma atitude que sinceramente é bem questionável. Eles deixaram o nome completo dela publicamente e acusaram Cristina de estar escondendo informações importantes sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Logo depois disso, Cristina começou a receber ameaças de morte de pessoas do mundo todo. O caso viralizou no TikTok, Facebook e outras redes, e rapidamente começaram a vazar o número, o endereço e até informações pessoais de Cristina, transformando a vida dela num verdadeiro pesadelo. E como sempre acontece quando um caso viraliza na internet, começaram a surgir as teorias mais bizarras e absurdas possíveis. Muita gente passou a acreditar que, na verdade, Nancy teria sido assassinada pelo próprio grupo do Retiro, num tipo de ritual, sacrifício de culto ou até a parte de um crime de ódio, já que Nancy era descendente de asiático. O mais estranho de tudo isso é que cada testemunha conta uma versão completamente diferente sobre como o grupo reagiu depois que percebeu que Nancy havia sumido. E sinceramente, se o grupo tivesse agido de forma mais transparente desde o começo, não seria difícil acreditar que tudo o que Cristina contou realmente é verdade. Só que o comportamento extremamente suspeito deles, o silêncio e o fato de terem ido embora da Guatemala apenas 8 horas depois do desaparecimento, faz com que muita gente tenha certeza de que tem coisa muito errada nessa história. Até hoje, várias testemunhas nunca prestaram depoimento, e existem inclusive acusações de que o grupo teria subordinado a polícia da Guatemala para conseguir deixar o país mais rápido. Porém, até hoje, não existe nenhuma prova concreta de que isso de fato tenha acontecido. Na minha opinião, a Cristina provavelmente está falando a verdade, e é bem provável que o grupo não tenha de fato causado a morte de Nancy. Eu não estou dizendo que a forma que eles agiram foi a certa, longe disso, né? Mas até certo ponto dá para entender o desespero deles, estando em um país estrangeiro, sem falar a língua e sem saber como a polícia local lidaria com a versão dos fatos. Ainda assim, o comportamento extremamente suspeito deles abre espaço para muitas dúvidas. Patricia Meehan. No dia 20 de abril de 1989, uma mulher chamada Peg Bauer dirigia por uma estrada rural bem escura, perto de uma cidadezinha chamada Circle, no estado de Montana. Do nada, ela viu um carro vindo na contramão, na mesma faixa que ela, em alta velocidade, indo direto na direção dela. Peg conseguiu desviar bem a tempo e, por sorte, evitou uma colisão frontal. Mas Carol Weitz, que vinha logo atrás dela, não teve a mesma sorte.
Carol tinha presenciado quase toda a cena segundos antes. Ela até tentou desviar, mas acabou sendo atingida de frente pela motorista que estava na contramão. Atordoada com o acidente e meio desorientada, Carol saiu do carro tentando encontrar a mulher que tinha causado tudo aquilo. Alguns segundos depois, uma mulher loira, aparentando uns 35 anos, saiu se arrastando do carro, destruído, e ficou parada na beira da estrada. De acordo com o relato de Carol, essa mulher não falou absolutamente nada. Ela só ficou ali encarando ela com um olhar vazio, totalmente sem reação. Pouco tempo depois, Peg, que tinha dado a volta para checar se estava tudo bem, ela voltou para o local. E foi aí que ela viu aquela mulher loira escalando uma cerca que corria paralela à rodovia e fugindo em direção ao mato. No depoimento, Peg disse: "Quando olhei para o outro lado da cerca, vi alguém parado lá, como se fosse só um espectador, e não alguém que acabou de se envolver no acidente. Quando a polícia chegou no local, a mulher já tinha sumido, mas eles conseguiram identificar ela graças à placa do carro. O nome dela era Patricia Meehan, de 38 anos, moradora de Bozeman, em Montana, onde trabalhava como pecuarista durante o verão. Por 5 dias seguidos, a polícia fez uma busca intensa, usando cães farejadores e helicópteros, mas não encontraram nenhum sinal de Patricia. Tudo que encontraram foram pegadas a mais ou menos 1,5 km do local do acidente, que simplesmente desapareceram do nada. De acordo com os registros da polícia, Patricia estava indo para a casa dos pais, na cidade de Pittsburgh, quando o acidente aconteceu. E tem um detalhe bem curioso: depois da investigação, os policiais descobriram que um dia antes do acidente, Patricia tinha ligado para os pais e contado que estava passando por um período de muito estresse e que queria voltar a morar com eles por um tempo. O pedido deixou os pais bem surpresos, porque Patricia sempre foi uma mulher bastante estável, sem nenhum problema com álcool, drogas ou qualquer coisa assim. Mesmo assim, eles aceitaram, mas com uma condição: que ela procurasse um terapeuta antes de se mudar de volta. Então, antes de ir para a casa dos pais, Patricia marcou uma consulta com um especialista, que seria no dia seguinte, e começou a se preparar para a viagem até Pittsburgh. Só que tem uma coisa estranha: ninguém sabe por que motivo ela passou pela cidade de Circle, que inclusive nem fica no caminho entre Bozeman e Pittsburgh. Talvez ela tenha se perdido, não dá pra saber. Sem muitas pistas além da identidade da Patricia e os relatos da família, a polícia começou a procurar qualquer explicação plausível para tentar entender onde ela poderia ter ido. Depois de um tempo, eles reduziram as possibilidades a 2 teorias principais. Ou Patricia pegou carona com alguém depois de sumir do meio do nada, ou então ela se escondeu na carroceria de um caminhão de feno que, por acaso, os policiais tinham visto estacionado a mais ou menos 1,5 km do local do acidente. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. Nos dias que se seguiram, várias pessoas começaram a ligar para a polícia, dizendo que tinham visto Patricia em diferentes paradas de caminhoneiros e lanchonetes ao longo de algumas rodovias. Ela parecia meio desnorteada, confusa e estava pedindo carona para qualquer pessoa. No final de junho daquele ano, os pais da Patricia, que já tinham ido para Montana tentar encontrar a filha, receberam mais de 25 relatos diferentes de pessoas que juravam ter visto ela. E o mais curioso é que quando os policiais mostravam fotos e vídeos da Patricia para essas pessoas, todas confirmavam que sim, era ela. Só que nenhuma dessas pessoas pensou em avisar a polícia na hora, nenhuma. Era como se, mesmo naquele estado de confusão, Patricia fizesse de tudo para ficar um passo à frente da polícia e dos próprios pais. E as coisas não pararam por aí. No outono daquele ano, cada vez mais relatos e supostos avistamentos da Patricia começaram a surgir. Em setembro, por exemplo, uma mulher que morava em Victor, Montana, contou que deu carona para Patricia e até ofereceu abrigo para ela passar a noite na casa dela junto com o marido. No dia seguinte, eles levaram Patricia até um posto de caminhoneiros para, segundo ela, ficar mais perto de alguns amigos que estavam tentando visitar em outra parte do estado. Só que quando o casal se deu conta que aquela mulher na verdade era uma pessoa desaparecida, procurada pela polícia, Patricia já tinha sumido. Enquanto tudo isso acontecia, os pais dela encontraram um rolo de filme não revelado numa das câmeras de Patricia. Quando eles revelaram, eles descobriram uma foto que é no mínimo bizarra. Era uma espécie de autorretrato feito pouco tempo antes do acidente e do desaparecimento. Na imagem, Patricia aparece parada, olhando fixamente para o espelho, com um olhar vazio, segurando uma câmera nas mãos. Pelo que se sabe, essa foi a última vez que Patricia foi fotografada viva. Até hoje, mais de 100 pessoas já relataram ter visto Patricia Meehan desde o seu desaparecimento, mas as autoridades nunca conseguiram encontrá-la. Por causa de toda a bizarrice desse caso, todo mundo, desde a polícia até detetives da internet e o público geral, fica se perguntando: o que afinal aconteceu com Patricia? E claro, isso acabou dando origem a vários tipos de teoria para tentar explicar esse desaparecimento tão misterioso. De acordo com uma das teorias mais populares, Patricia pode ter sofrido de amnésia depois do acidente. E faz até sentido se a gente considerar o estado mental em que ela estava antes de começar a viagem para Pittsburgh. Vários psicólogos já analisaram
Esse caso, explicaram que um período de estresse extremo, somado a um possível trauma na cabeça, poderia sim ter causado um quadro de amnésia total. E de forma bem perturbadora, isso pode ter feito Patrícia simplesmente começar a vagar pelo estado, numa tentativa desesperada de recuperar as próprias memórias. Isso até explicaria aquele comportamento meio perdido, desorientado que muita gente relatou. Mas o que não dá pra entender é como ela conseguiu escapar da polícia, mesmo depois de mais de 100 pessoas jurarem que tinham visto ela e até conversado com ela. E tem uma teoria muito mais sombria. Algumas pessoas acreditam que na verdade Patrícia provocou aquele acidente de propósito, numa tentativa de tirar a própria vida. O que também explicaria porque ela fez aquele desvio tão estranho até a cidade de Circle, ao invés de seguir direto para Pittsburgh. E sim, isso até faz sentido, levando em conta que ela estava passando por uma fase bem difícil, bem depressiva. Só que se isso for verdade, surge uma dúvida muito estranha. Por que então ela teria marcado uma consulta com um terapeuta em Pittsburgh, se ela já estava planejando acabar com a própria vida poucas horas depois? Outra teoria bem conhecida é que Patrícia, na verdade, nunca pegou carona com ninguém. O que pode ter acontecido é que ela simplesmente se perdeu no mato, andou sem rumo e acabou se afogando em algum lago ou rio próximo. Só que isso é muito estranho, quando a gente lembra que várias pessoas juraram de pé juntos que tinham visto exatamente a mesma mulher daquelas fotos que os pais dela mostraram. Mas a verdade é que muitas coisas ainda mais estranhas já aconteceram, e até alguns detetives envolvidos no caso dizem que sim, essa possibilidade não pode ser descartada. A essa altura, considerando quanto tempo já se passou desde o seu desaparecimento, é bem provável que a gente nunca saiba o que realmente aconteceu com Patricia Meehan. E esse caso, provavelmente, vai continuar sendo um dos desaparecimentos mais estranhos, sombrios e perturbadores da história. Carolyn Lauder. Por volta das 9 da noite no dia 26 de setembro de 2014, uma mulher chamada Carolyn Lauder fez uma ligação desesperada para a polícia. Ela dizia que estava acontecendo uma briga no salão de festas do condomínio onde ela morava. Ao ser questionada se havia alguma arma envolvida, Carolyn afirmou ter ouvido disparos de arma de fogo. Quando a polícia chegou ao local, ela deparou com uma festa de casamento, cheia de convidados felizes. Na hora, acharam difícil acreditar que Carolyn tinha relatado. Segundo o boletim, um dos convidados contou que havia estourado um rojão e que talvez Carolyn tenha confundido com tiros. O mais estranho é que, algumas horas depois, ela ligou novamente para a polícia, mas desligou antes de ser atendida. Pouco depois, os policiais retornaram a ligação e notaram que ela estava bem confusa. Apesar da dificuldade em entender o que ela dizia, Carolyn contou que sua colega de quarto achava que ela estava paranoica e delirando. Na manhã seguinte, pouco depois das 8 horas, Carolyn voltou a ligar para a polícia. E foi justamente essa ligação que acabou se tornando uma das chamadas mais perturbadoras já registradas. Ela está disponível publicamente, e eu vou mostrar um trecho para você entender um contexto. Repeat the address for verification. They're stealing from my house. Okay, say your address one more time. I'm having a hard time hearing you. Get them out of my house. Okay, do you know who this person is? No, I don't. I just know that there's an intruder in my house. You don't know who they are. No, I don't. Were weapons involved or mentioned? They're not talking or responding. I'm just telling them to leave so I can hear them taking things. So you haven't seen them, you can just hear them? Yes, correct. Durante a ligação, ela relata à polícia que havia um invasor no seu apartamento, mas logo começa a se contradizer, falando coisas desconexas que não faziam o menor sentido. Em certo momento, sua colega de quarto, a Carol, entra no cômodo e parece completamente perdida com a acusação de que alguém teria invadido o apartamento. Segundos depois, Carolyn explica que na noite anterior tinha visto várias pessoas espreitando ela pela janela, supostamente tentando invadir o local. Só que Carol logo observa que a porta estava trancada desde cedo, o que tornaria impossível alguém ter entrado lá. Mesmo assim, Carolyn continuava visivelmente assustada e convencida de que alguém havia entrado lá. I'm in the back bedroom. Karen, Where did lock the your door. suspect enter the building? There's only one door. Get out of my house. Is there anyone else in the building who belongs there? Yes, there's 6 apartments. Okay, is there anybody else in your apartment that should be there? I believe she is here. I have a roommate. Hey, Karen, lock the door. There's something going on there. Come here. Yeah. They might have left. Okay, what's going on now? They've left now?
Yeah, so I'm just gonna look and see if anything's been taken. Someone opened the door, and I heard them come in. Don't do that, Carol. The door's still locked. It's impossible. They must have a key or something. Because when I took the dog out, I heard people talking. And there was people last night, like, sitting outside the window. And so they, like, were scoping us out or something. Why is the door still locked? Well, I can't explain that, but I heard, like, two people talking. Apesar de tudo indicar que não havia nenhuma invasão, a polícia foi até o apartamento para checar se estava tudo bem. Ao chegar lá, confirmaram que não havia nenhum sinal de arrombamento. Mais tarde, por volta das 6 da tarde, as câmeras de segurança do condomínio registraram Carolyn andando descalça na chuva em direção a um córrego que ficava próximo da estrada. Nas imagens, ela aparece segurando um cachorro enquanto dá uma volta ao redor da sua casa. Dá pra ver que ela fala algo, mas não dá pra saber se é com ela mesmo ou com um cachorro. De qualquer forma, seu comportamento parecia claramente estranho. Poucos segundos depois, ela surge correndo de volta para o apartamento, como se estivesse fugindo de alguém, e infelizmente esse foi o último registro de vida de Carolyn com vida. No mesmo dia, ela desapareceu, e o mais assustador é que ela deixou seu celular em casa, sua carteira, seus sapatos e até seu cachorro. Durante a investigação, a família contou que Carolyn jamais deixava seu cachorro sozinho por mais de uma hora, e até levava ele em casamentos e formaturas. Desde o começo, a polícia sugeriu que Carolyn estava em um surto psicótico. Mesmo após vasculharem toda a região, não conseguiram encontrar ela. Só 2 meses e meio depois, no dia 1º de dezembro, que seu corpo foi encontrado por funcionários da prefeitura, que faziam manutenção perto de um bueiro. De forma chocante, eles notaram que o corpo estava preso no cano, parcialmente submerso e escondido entre galhos e vegetação. E como o corpo já estava em estado avançado de decomposição, levou um tempo até que a polícia confirmasse a idade e o gênero. E mesmo após identificar que era Carolyn, nunca conseguiram determinar a causa da morte, o que até hoje mantém esse caso cercado de mistérios. Desde o momento em que o corpo foi encontrado, a família dela afirmou que havia crime envolvido, mas isso era impossível de confirmar, devido ao avançado estado de decomposição. O que torna esse caso ainda mais estranho é que o corpo foi achado bem longe do local onde as autoridades acreditavam que ela teria caído acidentalmente no córrego e se afogado. O rio onde ela supostamente teria caído é bem raso e, mesmo com a forte chuva daquele dia, parecia improvável que o corpo tivesse sido arrastado até onde ele foi encontrado, sem ficar preso em galhos ou atolado na lama. Mesmo assim, as autoridades encerraram o caso, com um simples afogamento acidental, causado por um possível surto psicótico. Só que existem muitos detalhes que simplesmente não fazem sentido. Para começar, Carolyn não tinha um histórico de problemas mentais. Embora estivesse passando por dificuldades para encontrar emprego e, segundo relatos, andava meio desanimada nos últimos meses, seu pai garantiu que até então todo mundo que convivia com ela a via como uma pessoa estável e relativamente feliz. No começo de 2014, ela até conseguiu um emprego em uma escola, mas foi demitida alguns meses depois. Isso, segundo o pai, deixou ela um pouco deprimida. E nas semanas que antecederam seu desaparecimento, Carolyn foi rejeitada em mais uma vaga, o que certamente não ajudou em seu estado emocional. Pesquisando mais a fundo, descobri que alguns eventos do passado dela podem ter sim contribuído para uma possível piora em sua saúde mental. 3 anos depois de se formar, em 2006, seu irmão gêmeo acidentalmente matou um tio da família, enquanto ambos estavam sob efeito de drogas. Ele acabou sendo condenado a 5 anos de prisão. Apesar desse evento ter sido extremamente traumático, Carolyn conseguiu se manter relativamente estável e nunca apresentou sinais claros de colapso mental, pelo menos não a ponto de justificar aquelas ligações perturbadoras para a polícia, nas quais ela parecia completamente fora de si. Diante de tudo isso, surgiram 2 principais teorias que tentam explicar o que de fato aconteceu com Carolyn. A primeira teoria é que ela teria sofrido um surto psicótico repentino, causado pelo acúmulo de estresse, frustração e pela dificuldade constante em conseguir trabalho. Os investigadores que defendem essa teoria acreditam que Carolyn provavelmente andou descalça na chuva, até ficar tão exausta que acabou caindo no rio. E sim, isso até parece uma possibilidade. Mas tem um detalhe nessa teoria que chama muita atenção. Ninguém relatou ter visto Carolyn andando pelas ruas no dia em que ela desapareceu, nenhuma testemunha, nenhuma câmera, nada. Já a segunda teoria diz que por mais que Carolyn estivesse um pouco paranoica, ela não estava totalmente errada. Talvez ela realmente estivesse sendo perseguida na noite anterior àquela primeira ligação para a polícia, aquela em que ela relatou ouvir tiros.
Se isso for verdade, talvez essa pessoa tenha conseguido alcançar ela, antes que a polícia pudesse fazer qualquer coisa. Mesmo assim, com base no depoimento da colega de quarto, é possível que tudo tenha sido fruto da imaginação dela, causada pelo estado mental cada vez mais frágil. Só que a verdade é que provavelmente nunca saberemos o que realmente aconteceu. Esse caso deixou várias perguntas sem resposta. Por exemplo, com quem Carolyn estava conversando naquele vídeo das câmeras de segurança? Era com o cachorro? Era com ela mesma? Ou havia mais alguém ali? Porque ela saiu andando descalça, na chuva, logo naquele dia? E se ela realmente estava paranoica e delirando, o que poderia ter desencadeado esse surto repentino? Com mais de 10 anos desde que tudo aconteceu, é muito provável que o que de fato aconteceu com Carolyn Lauder na noite de 26 de setembro de 2014 permaneça um mistério para sempre. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso você tenha gostado. Que Jesus abençoe a vida de vocês e até a próxima.